última coisa que Deus tem para nós, no nosso coração. Se você puder abrir a Bíblia lá em Provérbios 16, versos 1 ao 3. Quero falar com os irmãos a respeito dessa relação, essa comparação entre o homem e Deus. Provérbios 16, verso 1 ao 3. Quem achou da glória? Amém. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todo caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, que a tua palavra seja profecia na vida dos teus filhos, alimento, que possamos crescer, Senhor, no entendimento da tua palavra, ao que nós desejamos, oramos em nome de Jesus. Amém. Diga graças a Deus. Eu quero trazer aos irmãos hoje uma palavra simples, bem simples, mas eu coloquei aqui duas frases. Eu fiquei pensando, o que o homem é? O homem é pontual. O que é um homem pontual? O homem olha, quando eu falo homem, eu estou falando ser humano. O ser humano, ele tem uma visão única. Ele olha para um ponto. O ser humano, como diz aqui em Provérbios, ele vê que todos os caminhos aos seus olhos são bons, são limpos. Mas Deus, ele não é pontual, ele é o todo. Deus não olha só para um lugar, Deus olha ao todo. A visão de Deus, ela é muito ampla, e Deus sabe o fim de todas as coisas. A palavra diz que do homem são as preparações do coração, mas o Senhor a resposta da boca. O teu pensamento é uma, a tua visão é uma, mas Deus tem uma visão panorâmica. A visão humana é uma visão local, é uma visão pontual, é uma visão limitada. Mas a visão de Deus não é limitada, ela é completa. Mas nós vivemos hoje um tempo em que o homem tem se colocado numa posição de querer se igualar a Deus. A Bíblia fala que nos últimos dias a ciência se multiplicaria, o conhecimento humano se multiplicaria. É verdade. E hoje o homem tenta até mesmo explicar a criação do mundo. O homem hoje tenta explicar cientificamente como é que tudo foi feito. E é tão difícil, né, irmãos, acreditar na história que eles contam. É muito mais fácil crer que tudo isso foi feito por Deus. Outra vez eu ouvi um grupo de pessoas, e se dizia cético, descrente, no meio de uma turma que era crente em Jesus. Ele fez uma declaração
situação. Ele disse: olha, eu não acredito na existência de Deus. E aqueles que eram crentes em Jesus mostraram o céu, mostraram as estrelas, mostraram a lua, mostraram a natureza e disseram para aquele cético: veja, Deus fez tudo isso aí. E ele disse assim: não, isso aí aconteceu por acaso, uma explosão aconteceu. E aqueles crentes, sem saber o que dizer, e aquele cético saiu, foi embora, foi caminhar. E aí aqueles crentes estavam ali, e era uma areia, era uma praia. Um daqueles crentes começou a fazer um castelo. Quem já fez castelo na praia aí? Sou ruim pra caramba pra fazer isso, irmão. Sai o negócio, sai igual favela, quando eu já tentei fazer. Mas tem gente que, quem já foi em Copacabana e já viu aqueles artistas que fazem aqueles, já viu? Não é? Coisa interessante, lindo, né? E aquele jovem cristão fez um castelo lindo, de areia. E o cético volta e olha para aquele castelo e fica admirado. Ele diz: veja que coisa linda, que obra maravilhosa, quem fez esta obra? E o menino crente que estava ali do lado falou assim: isso aí apareceu do nada, foi uma explosão. E aquele jovem cético falou assim: eu não acredito, alguém fez esse castelo, eu duvido, como pode um castelo tão lindo desse aparecer do nada? E aquele crente então disse para ele: assim é o nosso Deus. Todo o universo, todo o mundo, toda a natureza, tudo que você está vendo aqui não nasceu, não apareceu por acaso, mas teve um Criador. Assim como esse castelo lindo, teve alguém que o criou. Toda a natureza mostra, toda a natureza demonstra, toda a natureza é exemplo da obra de Deus. O homem, ele não consegue enxergar a Deus. O homem tem uma visão pontual, o homem tem uma visão limitada, mas Deus, ele vê ao todo. Diga: Deus vê ao todo. A visão de Deus é total. Por isso que às vezes você ora a Deus para Deus abrir uma porta, e você diz assim: pastor, eu orei muito para Deus abrir uma porta e Deus não abriu. Por que Deus não abriu? Porque Deus sabe os fins de todas as coisas. E talvez Ele não tenha estabelecido a vitória que você quer, porque Ele sabe o final daquilo. Então Ele está preparando algo melhor para você. E a gente reclama, a gente começa a murmurar e dizer: eu estou orando, eu sou fiel à igreja, eu sou fiel a Deus, e Deus não está me dando o que eu quero. Aos teus olhos, aos meus olhos, tudo parece ser bom, mas o que diz aqui? Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Deus está preparando o melhor para você. Talvez não seja o que você pediu, o que você determinou, o que você estabeleceu, mas vem do jeito que Ele quer, da maneira como Ele quer. Deus vai fazer do jeito dele, e você vai receber do jeito dele, da maneira dele. A tua vitória vai chegar. Vai chegar. Essa é a nossa confiança, porque talvez eu não receba do jeito que eu pensei, mas amados, a minha vitória está chegando. Quando eu olho para o horizonte, eu vejo pela fé, o meu milagre vai chegar. Teu milagre vai chegar. Deus vê o todo, o homem vê o que está diante dos seus olhos.
no verso de número 3, dá uma olhada aí, tem uma palavra chamada confia, não tem? Começa com a palavra confia ao Senhor as tuas obras. Confia. Nesse texto, o autor está nos encorajando a entregar as nossas obras aos cuidados de Deus. Versículo 5 do Salmo 37, que vocês conhecem, o Salmo 37, versículo 5, o salmista declarou ali: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Deus está dizendo aqui: confia ao Senhor as tuas obras. Essa confiança em Deus é porque eu sei que a minha visão é limitada, mas a visão de Deus, ela é ampla, ela é profunda, ela é melhor para mim. Então eu posso confiar, diga, eu posso confiar em Deus. Aleluia. Você pode confiar nesse Deus. Talvez você tenha uma amiga. Você tem uma grande amiga? Todo mundo às vezes tem. Alguém aqui tem? Pastor, eu tenho uma amigona que eu posso abrir o coração, posso falar minhas coisas. Eu tenho um grande amigo, eu tenho uma pessoa que me ajuda, eu tenho uma pessoa que me conhece. Todo mundo tem, não é verdade? Que você pode confiar. Jesus é este amigo. Amém. Jesus é um amigo melhor, diz uma canção antiga. Nele eu posso confiar, nele eu posso contar minhas fraquezas, que ele não vai contar para ninguém. Ele eu posso falar, nele eu posso chorar, ele eu posso dizer que não estou aguentando mais. Ele é o Senhor, eu confio nele, eu entrego a minha vida nas mãos dele. Ele é Deus da minha vida. Deus está te convidando, ele diz: confia ao Senhor as tuas obras, verso 3, e ele diz: os teus pensamentos serão estabelecidos. Oh, glória a Deus. Deus tem uma visão do todo, diga, Deus tem a visão do todo. Deus é o alfa e o ômega. Diga mais alto: Deus é o alfa e Deus é o ômega. Apocalipse capítulo 22, versículo 13. A palavra de Deus lá declara para nós, João, uma visão na ilha de Patmos, quando ele escreve as cartas às igrejas da Ásia, e ele escreve Apocalipse, ele declara aqui no capítulo 22, versículo 13, quando ele recebe a palavra de Deus, do Senhor Jesus. E o Senhor declarou aqui, Apocalipse capítulo 22, versículo 13: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Ele se coloca para João dizendo: eu sou o alfa, eu sou o ômega. Amados, ele é o Deus que começa a obra na tua vida. Ele é o Deus que começa a obra na tua vida. Ele é o mesmo Deus que vai terminar a boa obra na tua vida. Dá glória a Deus, exalta o nome do Senhor. Ele conhece o início, ele sabe o fim, ele conhece. Vale a pena confiar nele, irmãos, porque ele sabe o final. Ei, crente, mas ele também fala com a gente qual vai ser o final. Ele chama o crente no canto e fala: vem cá, meu filho, eu tenho algo para te dizer. E aí o crente abre o bem ouvido, amém? Fala, Senhor, que o teu servo ouve. E Deus fala assim: você vai vencer, você vai vencer, você vai conquistar, você vai ter vitória, você
você vai possuir, você vai colocar as tuas mãos naquela bênção. Eu vou estabelecer aquilo que está na tua mente, eu vou realizar as obras dos teus pensamentos, serão estabelecidos por mim. Meu irmão, Deus, Ele está de uma maneira tão poderosa, cuidando de você, zelando, tomando conta da tua vida. Você vai chegar lá. Você pode dizer para o irmão que está do teu lado: irmã, creia, você vai chegar lá. Em nome de Jesus, você vai chegar. Aleluia. Vamos ler Isaías 46, verso 10. Vamos ler Isaías capítulo 46, versículo 10. Quando Deus fala que através do profeta, e Ele quer falar para a nossa igreja, para a nossa vida no dia de hoje. Isaías 46, versículo 10, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, meu conselho será firmeza e farei toda a minha vontade. Diga glória a Deus. Você pode confiar. Você pode confiar, porque Ele está dizendo aqui que Ele vai anunciar. Ele já anunciou desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas ainda não sucederam, que diz, meu conselho será firmado e farei toda a minha vontade. Deus vai fazer, Deus vai operar, Deus vai realizar, Deus vai realizar na tua vida. Creia nisso, toma essa palavra. O Senhor tem vitória para todos nós, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Quando Deus trabalha em nossa vida, creia, amados, Ele já sabe o que Ele vai fazer. Às vezes a gente quer ensinar a Deus: Senhor, faz assim, Senhor, desse jeito, Senhor, eu quero assim. Não, meu irmão, ei, espere, saiba, Deus, quando trabalha na tua vida, Ele já sabe como fazer, Ele já sabe o que fazer e qual será o final da tua vitória. Porque Ele diz que está estabelecido, Ele vai estabelecer os teus pensamentos. Você sabe que a tua vitória está próxima? Você sabia que Deus já está com a bandeja? Vamos usar um termo aí que todo mundo conhece, né? Já tem anjos de Deus com uma bandeja de prata, e a tua vitória está nessa bandeja. Deus já deu ordem aos seus anjos, eles já desceram dizendo: vai lá na terra, entrega a vitória para aquele crente. Meu amado, a tua vitória está a caminho, creia nisso em nome de Jesus. Eu posso olhar para o céu e ver, os anjos estão chegando e vem trazendo a tua vitória. A minha vitória vai chegar. Aleluia, glória a Deus. Ainda em Isaías, agora no capítulo 14, no versículo 24, ainda em Isaías, voltando um pouquinho, capítulo 14, versículo 24, diz o seguinte: o Senhor dos exércitos jurou dizendo, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Amém, irmãos? Deus já determinou a tua vitória. Deus já determinou a nossa vitória. É o Senhor dos exércitos que está dizendo, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Diga glória a Deus.
Você pode ou não pode confiar? Você pode ou não pode esperar a vitória? Você pode ou não pode acreditar que o teu milagre já está chegando em nome de Jesus? Não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas. Eu creio em nome de Jesus. Se nós fizermos uma avaliação, nós temos uma visão pequena. A nossa visão é limitada. Vemos o pontual, enxergamos aquilo que está diante dos nossos olhos. E muitas pessoas precisam ver para crer, né? Como Tomé, eu preciso ver para crer. Mas o Senhor disse: bem-aventurado Tomé, aqueles que não viram o que você está vendo, mas creram em mim. Talvez você esteja dizendo: pastor, preciso ver alguma coisa. Amado, creia tão somente. Não é por vista, não é por ouvir, não é por sentir, mas é por fé. Nós estudamos aqui de manhã, de fé em fé, de glória em glória, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois, mas é de glória em glória, é de grão em grão. O Senhor vai te dando conhecimento, você vai crescendo no conhecimento, você vai crescendo na graça, você vai crescendo na intimidade com Ele, e aí você vai tendo experiências espirituais, e aí você vai crescendo na graça, e aí você começa a alcançar milagres, e cada vez milagres, e os milagres vão aumentando, porque a tua fé também aumenta. Ela aumenta porque você ouve a palavra, e Ele diz: a fé é dom de Deus, a fé vem de Deus e vem pelo ouvir da palavra de Deus. Que coisa linda, né, irmãos? Então cada vez que eu estou aqui ouvindo Deus falar, eu estou crescendo, amém? Traga um metro e faça uma medição sua. Tem gente aqui que tinha 1,5 metro, se for medir agora já está com 1,65 m. Amém, irmão? Estou falando assim, mas é verdade, estou falando na questão espiritual, amém? Tem gente aqui que tinha 1,5 metro, mas já está chegando a 1,65 m. Está crescendo, está aprendendo, de fé em fé, e vai chegar lá em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Quero mostrar para vocês que Jesus, Ele é essa luz que brilhou no mundo que estava em trevas. A visão do homem limitada, a visão do homem pontual, faz com que o Filho de Deus, o Senhor Jesus, Ele traz essa luz para iluminar a vida do ser humano, para iluminar a vida do homem, para mostrar, para ampliar a visão. Quem tem Jesus tem uma visão ampliada. Quem tem Jesus enxerga melhor. Quem tem Jesus vê mais longe. Quem tem Jesus enxerga mais longe. Você crê nisso? Quem tem Jesus tem a visão de águia, porque vê de cima e observa tudo, porque tem a luz do Espírito Santo de Deus. Jesus vem para mostrar ao homem que no final, a vitória. Vamos abrir em Mateus capítulo 4, versículo 16. Mateus é o primeiro evangelho, capítulo 4, já caminho para o encerramento, fiquem tranquilos. Capítulo 4, versículo 16 e 17. E chegando a Nazaré, onde fora criado, vou voltar aqui, estou lendo em Lucas. Mateus, capítulo 4, versículo 16. Capítulo 4, versículo 16 e 17. Diz assim: o povo
que estava sentado em trevas, viu uma grande luz, e aos que estavam assentados nas regiões em sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aqui Jesus começa a ampliar a visão do homem. Aqui Deus começa a ampliar as nossas visões. Visão limitada, visão pontual, visão incapaz de enxergar muito, mas aqui Jesus começa a iluminar, e aquilo que estava em trevas, aqueles que estavam andando em trevas, estavam experimentando uma luz que brilhou para dar a visão que todos precisavam. Até aqueles dias, irmãos, o mundo estava nas trevas, não tinha visão, e Jesus traz a visão. Eu quero concluir a nossa pregação nessa noite dizendo aos meus irmãos: vale a pena confiar no Senhor, vale a pena entregar a nossa vida nas mãos de Deus. Você vai ter luta? Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Teremos lutas, teremos tribulações, teremos que enfrentar problemas, sim, mas no final, diga glória a Deus, há uma grande vitória esperando pelo crente em Jesus. Você pode aplaudir o Senhor e dizer: louvado e engrandecido o nome do Senhor. Você vai se colocar de pé. Lá em Apocalipse capítulo 22, João continua e diz assim no capítulo 22 em Apocalipse: Apocalipse capítulo 22, a partir do versículo 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e de outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpadas nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todos sempre. Essa é a vitória que Deus tem para você. Você vai reinar em vida em nome de Jesus. Deus tem vitória para você, meu irmão. Deus mostrou para João lá na ilha de Pátmos: diz para os meus filhos, fala com a minha igreja. Talvez você esteja envolto a tanta luta, talvez você esteja até querendo desistir, talvez você disse já em algum lugar: vai ser o último culto que eu vou. Talvez você chorou em casa e você sentiu tristeza no coração, porque são muitas as tribulações e você não viu saída. Mas eu quero dizer para você que Deus, que o Senhor Jesus revelou para João lá atrás, há milhares de anos, para ele: olha, fala com a minha
E digam para eles, para que eles não parem. Digam para o meu povo: não parem, não deixem de acreditar, porque no final a igreja vai reinar, no final o crente vai ter vitória, no final o crente vai ter a glória de Deus. Eu quero dizer para você que a nossa vitória já foi estabelecida. Amém. Desde a fundação do mundo até os dias de hoje. Já está preparado. A tua coroa, a tua vitória já está preparada em nome de Jesus. É só seguir, igreja. É só crer. É só abraçar. É só dizer: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te quero. E Jesus vai te dar vitória. Não pare de caminhar. Creia tão somente. Acredite no Senhor. E diga assim: vale a pena, porque no final tem vitória. Feche os teus olhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor meu Deus, Tu és o Alfa e o Ômega. Tu és o princípio e o fim. Opera, Senhor, na vida da igreja nesta noite. Conforta o coração. Anima aquele que está abatido e desanimado. Levanta o que está, ó Deus, parado. Dá um novo ânimo para esse crente. Mostra para ele, Senhor, que Tu tens vitória, que Tu tens vitória para a vida dele, para a vida dela. Restaura, Senhor, o ferido. Restaura o cansado. Mas uma visão ampliada, uma visão ampla, uma visão panorâmica, uma visão grandiosa de que tem vitória no final. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. O Senhor te garante vitória nessa noite. Levante as tuas mãos aos céus. Agora é o teu momento, igreja, de você rasgar teu coração e de você clamar a Deus. Eles vão estar louvando e nós vamos abrir o nosso coração. Vamos deixar a presença de Deus entrar. E se tiver que fazer uma transformação,